Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje vamos iniciar as soluções do PET 2, começando pela semana 1. Então vamos para a primeira questão. Em uma obra, um trabalhador golpeia uma lata de metal usando um martelo para esvaziá-la. Após o movimento, observa-se que a temperatura da lata se eleva bastante. Com suas palavras, justifique o aumento de temperatura da lata devido à movimentação das partículas com o martelo. Lembre-se dos conceitos de temperatura e calor. Bom, como eu mostrei para vocês nos comentários a respeito da atividade complementar número 1, a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas de um certo material, de um certo corpo. Na medida então que você martela alguma coisa, dá para você até intuitivamente perceber que o ato de martelar faz com que as partículas se agitem mais. Você eleva então o grau de agitação, você eleva a velocidade de movimento, né, dos átomos ou das moléculas ali desse material. Consequentemente, você tem um aumento de temperatura. Tá bom? Então é isso. Nada além disso. Então a temperatura, sempre que você tiver um atrito, com certeza você vai ter um aumento de temperatura. Toda ação que envolve o atrito resulta no aumento de temperatura dos corpos envolvidos. Beleza? Isso é um fato. É só você, quer fazer um teste agora? Esfrega uma mão na outra, assim. Você vai ver a temperatura da sua mão instantaneamente vai subir. Então aí você vai ter um exemplo empírico de como o atrito eleva a temperatura dos corpos envolvidos na ação. Tá bom? Então, com as suas palavras, você escreva a resposta da questão número 1. 2. O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a... Então, o conceito de calor, eu também falei um pouco na atividade complementar número 1, ele envolve a ideia de energia em trânsito, de um fluxo de energia que sai de um corpo e vai para o outro. Tá? Então, primeira coisa, quando a gente está falando de fluxo de calor, fluxo de energia, melhor assim, fluxo de energia, existe uma condição para que isso aconteça. Tá? A primeira coisa é existir uma diferença de temperatura entre esses dois corpos. Tá? Então, para existir um fluxo de energia entre dois corpos, eu preciso que as temperaturas estejam diferentes. Uma maior e outra menor. Tá? Só isso. A partir disso, o ato, né, desse fluir, ele é instantâneo e autônomo, tá? Ele simplesmente acontece. Basta você encostar um corpo no outro. Então, a letra A. Aqui, a pergunta, né? O fluxo de calor, tá errado essa palavra, tá, gente? Não é fluxo de calor. O calor é fluxo de energia, tá bom? Então, o enunciado dessa questão está conceitualmente errado. Então, o fluxo de energia entre dois corpos em contato se deve inicialmente as temperaturas dos corpos serem iguais? Não. Letra B, as temperaturas dos corpos serem diferentes, exatamente. Existe a necessidade de que as temperaturas dos corpos sejam diferentes, tá? Então é isso. 3. Então correta a letra B. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius na escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então vamos lá, vamos fazer o terceiro exercício. Vamos abrir aqui. Então vamos lá. Então, as relações das escalas, né? TC sobre 5 é igual TF
menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Certo? Então essa é a relação das escalas termométricas. Deixa eu ver se isso aqui está na apostila de vocês. Aqui, tem aqui, né? Eu coloquei em uma expressão só, mas está aqui, ó, TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9 e TK menos 273. Então beleza, vamos lá, é 25 graus Celsius, então TC, temperatura em graus Celsius, é igual a 25 graus Celsius. Vamos fazer a conversão primeiro para Fahrenheit, vamos lá. Então, a primeira conta que nós vamos fazer é essa. Vai ser 25 sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. 25 por 5 dá 5 vezes 9 é igual a TF menos 32. Então TF vai ser igual a 5 vezes 9 dá 40. Opa, 45, perdão. Mais 32. Então a temperatura em Fahrenheit vai ser 45 mais 32, 77 graus Fahrenheit. Já aqui na segunda situação, vamos transformar na escala Kelvin. Então vai ser TC sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. 5 dos dois lados. 25 é igual a K menos 273. Temperatura em Kelvin então vai ser 25 mais 273. K então vai ser igual a 298 Kelvin. Kelvin não tem grau, tá? A resposta é essa. Então, Fahrenheit 77, Kelvin 298. Alternativa a letra C. Letra C. Muito bem. Então tá aí, resolvido o problema número 3. Vamos pro próximo. 4. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. É muito importante isso, né? O tempo necessário para que o termômetro encontre o equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Ou seja, para que tanto o termômetro quanto o corpo do paciente adquiram a mesma temperatura. Tá bom? Então vamos ver a alternativa. Letra A, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Exatamente a letra A. Né? O termômetro ele precisa atingir a mesma temperatura do corpo do paciente para registrar a temperatura correta. Perfeito? Vamos para o próximo. Classifique as afirmações a seguir em V para verdadeiras e F para falso. Vamos lá. Mais uma aqui embaixo. Muito bem. Letra A. A energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. Gente, a energia interna, ela se relaciona com a temperatura. Tá bom? A temperatura, para que a temperatura aumente, existe algumas condições que permitem que isso aconteça. Né? Mesmo recebendo ou não calor, tá bom? Recebendo ou não calor. Como a gente não viu ainda as
as leis da termodinâmica, fica um pouco difícil de entrar em detalhes aqui com vocês, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que a energia interna de um corpo ela pode sim variar, a temperatura pode sim aumentar, sem ela receber calor, mas eu tenho que variar outras coisas, como volume e pressão, tá bom? Eu tenho que ter a condição, né? É uma tríade, na verdade, volume, pressão e temperatura. Na medida, eu vou botar uma equação para vocês verem aqui. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, tá? Então, na medida que eu tenho condições exatas aqui, condições exatas, por exemplo, em transformações que o volume é constante, transformações que o volume seja constante, na medida em que eu aumento a pressão, consequentemente eu vou ter aumento de temperatura, tá bom? Se eu aumentar a pressão, eu vou ter aumento de temperatura. E se eu aumentar a temperatura, quando eu aumento a temperatura, esse aqui, a temperatura se relaciona com a energia interna de qualquer corpo, tá bom? Como ele disse que é um corpo, né, a gente imagina que seja um corpo que não seja um gás, tá? Isso aqui eu tô falando de gás, tá, gente? Gases. Como ele falou corpo, eu imagino que não se relaciona com gases. Então, um corpo não. Para um corpo eu preciso, se eu quiser aumentar a energia interna de um bloco um bloco, né, desses usados em construção, eu preciso esquentá-lo. E aí eu tenho que transferir energia para ele, ou seja, eu tenho que ter trocas de calor, tá bom? Mas saibam que nos gases isso é possível acontecer. Sem eu ter nenhum tipo de transferência de energia, eu consigo aumentar a energia interna a partir da mudança de relação de pressão, temperatura e volume. Perfeito? Agora um corpo não. Eu estou dando essa resposta em função do corpo, ok, tá? Esfregando as duas mãos uma contra a outra, a temperatura das mãos aumenta devido ao atrito entre as superfícies. Verdadeiro. Acabei de falar isso para vocês. Podemos confiar somente em nosso tato para medir temperaturas? De jeito nenhum, falso. Por exemplo, o ferro, né? O tato, você não vai... O alumínio, vou dar um exemplo aqui do alumínio, por exemplo. O alumínio, ele é um metal que ele não muda de cor quando está quente. Então, em empresas de alumínio, nenhum funcionário pega numa barra de alumínio sem luvas. Isso não existe numa empresa de alumínio. Porque você não consegue diferenciar uma barra quente de uma fria olhando para ela, tá bom? Então, agora no ferro, no caso do ferro, por exemplo, no ferro ele muda de cor, né? Ele fica vermelho, incandescente. Então você consegue saber que aquela barra de ferro está quente, tá? Então você não precisa simplesmente encostar nas coisas para saber que elas estão quentes, tá bom? Isso não há necessidade nenhuma. Agora, não dá para confiar sempre no tato. D. A temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele possui. Falso. O corpo não possui calor, né? O calor não está dentro de corpo nenhum. Justamente porque o calor ele é um processo de transferência de energia. Certo? Então, falso. Muito bem. Tem outra questão? Tem a 6. Vamos ver como que se dá a sexta questão. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos que a possuíam em uma quantidade finita. Esse conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII. Hoje sabe-se que o calor é uma forma de... Portanto, não tem sentido falar em... é uma forma de energia em trânsito, né? Tá aqui.
uma forma de energia em trânsito, então não faz sentido falar no calor contido nos corpos. Existia uma teoria do calórico, tá? Eu vou deixar aqui um texto para vocês. É muito legal. Olha, se vocês, não sei, né, gente, assim, quem gosta de história, a história da ciência nesse tema específico é linda, é fenomenal. Como que se desenvolveu a teoria do calor? Antes achavam mesmo que o calor era uma espécie de fluido que ficava dentro dos corpos, e esse fluido migrava de um corpo para o outro, então era por isso que um corpo esquentava o outro quando colocado em contato, né? Então, como que se deu essa transição, né? Como que se deu o início da termodinâmica, a ideia do calor como transferência de energia e a ideia da energia térmica ser uma emissão de ondas eletromagnéticas, que no caso é hoje o que a gente se encontra, a gente sabe que se encontra na região do infravermelho. Por isso que tem as câmeras infravermelhas, por exemplo. O que são? São câmeras que captam essa emissão de calor, né, dos corpos, né? Como que eu consigo, a partir de uma câmera, saber se um corpo está quente ou está frio? Existem ferramentas aí, né, até na área que eu trabalho, na área de manutenção em componentes eletrônicos, né, em placas de celular e placas de computador, de notebook. Então a gente usa ferramentas que identificam a temperatura dos componentes por meio da cor. Então são câmeras térmicas, tá certo? Então é isso, gente. Essa foi a solução da semana 1. E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.